Gravando, já está gravado. Está gravando. O assunto é este aí. Deve ter aparecido na tela, né? Apareceu, conferi aqui. Gente, o assunto de hoje, como eu disse, é um assunto que está parecendo assim meio requentado, porque você já viu com o Chico já tem um bom tempo. Vou dar uma abordagem assim mais prática, obviamente, e também mostrar uma coisinha ou outra que eu acho bom, que eu acho interessante, que nem sei se os professores falaram isso com vocês. Se tiver falado, melhor ainda. Se não tiver, eu estou falando, tá? O circuito que eu vou usar é o velho conhecido nosso, não precisa nem de apresentar, né? Eu queria, antes de falar sobre o teorema, antes de começar a usar o teorema, perguntar a vocês, o que estabelece o teorema de Thevenin ou Thevenin? Qualquer um que quiser responder. Professor, o teorema Thevenin é que você sabe a corrente, a resistência, a tensão, tudo em 2 pontos específicos, né? O enunciado dele é o seguinte: o teorema de Thevenin estabelece que entre 2 pontos quaisquer de um sistema linear, você pode usar um circuito equivalente, constituído por um resistor e uma fonte de tensão equivalente. Tá certo? É isso que ele diz. Trocando em miúdos, qualquer que seja o circuito linear, o que é circuito linear? É circuito que tem fontes de tensão e resistores. E por que tem que ser circuito linear? Porque tem que haver uma correlação entre a tensão e a corrente, o que é a resistência, tá certo? A relação entre uma tensão e uma corrente é uma resistência, não é isso? Você pega a tensão, divide pela corrente, você tem resistência, é uma relação linear. Por isso que tem que ser, ele é válido para tensão e para corrente. Então, dado um sistema, você pode substituir, obviamente, com o objetivo de simplificar o sistema, né? É por uma resistência e uma tensão equivalentes em série. Dessa forma, você simplifica a análise do circuito geral. Uma outra forma de entender isso, que eu acho mais completa, é a seguinte: dado 2 sistemas, veja bem, isso aí que eu quero que vocês entendam hoje. Dado 2 sistemas, sendo um linear e o outro não necessariamente linear, você pode aplicar o teorema de Thevenin ao linear. Ao outro sistema, que pode ou não ser linear, se ele for linear, você pode aplicar. Se ele não for linear, você não pode aplicar. Certo? Agora, o que eu estou chamando de 2 sistemas? Dado um conjunto de elementos, um circuito, digamos, mais elaborado, você pode considerar 2 pontos daquele circuito e de forma que você divide o que existe entre aqueles 2 pontos. De um lado, vai existir um sistema, vou dizer assim, externamente aquele ponto, aqueles 2 pontos, você vai ter um sistema, internamente aquele ponto, você vai ter um outro sistema. Para trocar em miúdo, para ficar mais claro, considere esse circuitinho que está aí, ó. O circuito mais básico. Como é que eu vou considerar esse circuito como 2 sistemas? Ele, mesmo sendo simples e básico como é, ele pode ser considerado 2 sistemas. Os 2 pontos que eu me referi são os pontos A e B. Quando eu digo externamente aos 2 pontos A e B, eu estou considerando a malha de fora, essa parte de fora aqui. Então, isso aqui pode ser considerado um sistema. O que está entre os pontos A e B, visto do A para B, seria o outro sistema. Tá? O primeiro sistema ele tem que ser linear, porque eu vou aplicar o teorema de Thevenin ou Thevenin sobre ele. O outro, segundo sistema, eu não vou aplicar. Então, ele pode ou não ser linear. E como que eu faço para aplicar ao linear?
Primeiro passo, a regrinha, né, que você já conhece muito bem, é retirar o componente daqui, ó, no caso o R3, quer dizer, eu desconsidero o segundo sistema, certo? Eu vou aplicar o teorema ao outro que restou, que pode ser, conforme eu disse, um circuito simples assim, mas pode ser um circuito extremamente elaborado. Tá? Aí, a exigência é que ele deve ser linear. Na prática de hoje, eu vou mostrar esse mesmo circuito, considerando que o segundo sistema, isto é, o R3, ou o que eu ligar ali, que muitas vezes eu chamo de carga, ele vai ser linear e também não vai ser linear, vai ser não linear. Tá? Para vocês verem que a gente pode aplicar o teorema entre os pontos A e B olhando de fora, olhando de dentro eu não posso. Bem, então vamos fazer o seguinte, esse circuito é esse que está na frente de vocês aqui com componentes. São dois resistores ligados nessa forma, e entre os pontos no meio aqui tem o segundo resistor, que é o segundo sistema, ou carga do circuito, que é a mesma coisa. Nós sabemos que para aplicar o teorema, o primeiro passo é fazer isso aqui, ó, concorda? Você vai aplicar o teorema entre os pontos A e B, você sabe que R1 e R2 e as fontes constituem um sistema linear, então está tudo de acordo, está dentro da lei. Né? Primeiro passo é retirar o resistor, quer dizer, sai do circuito outro sistema. Aí eu vou aplicar no que ficou. E o teorema de Thevenin diz que esse sistema linear, ou esse circuito constituído por componentes lineares, pode ser substituído por um circuito equivalente que a gente chama de circuito equivalente Thevenin, ou Thevenin, representado dessa forma aqui, ó. É uma tensão equivalente em série com uma resistência equivalente. Por que que a gente por que que pode ser feito isso? É porque qualquer coisa que eu retirar entre os pontos A e B, ou qualquer coisa que eu recoloque ou coloque entre os pontos A e B, essa coisa vai enxergar entre esses pontos A e B o que o circuito do lado de fora induz a ele. E o circuito do lado de fora, que é constituído por fontes e resistores, vai tentar estar produzindo, sobre qualquer coisa que eu ligar aqui, ó, uma corrente, que a função da fonte é produzir corrente, é tentar produzir corrente. E a resistência equivalente? A resistência equivalente é a oposição que aquele circuito todo de fora se opõe àquela corrente. Então, a fonte tende, ou tenta produzir corrente numa resistência que tende a eliminar, limitar aquela corrente, que é, que é o que esse circuito faz. A fonte tende a produzir uma corrente a qualquer coisa que eu ligar e essa resistência em série vai estar ali para impedi-la ou limitá-la. Então, isso aqui é a natureza elétrica da questão. Tá? Por quê? Porque eu posso simplificar todos os efeitos de todas as fontes tentando produzir corrente ali, como se fosse uma fonte conjunta equivalente. E uma resistência limitadora geral também posso entender da mesma forma. E resistência a gente considera, na hora que ela vai limitar a corrente, o fato dela estar em série com a fonte de tensão. Resistência em paralelo com a fonte de tensão não limita a corrente numa malha, ela limita quando ela está em série, não é isso? Então, assim, intuitivamente, esse circuito equivalente, ele pode representar o outro circuito. E não é uma coisa assim difícil da gente entender, né? Porque é uma fonte tentando produzir corrente, é uma resistência tentando evitar corrente. Se elas forem equivalentes, dá na mesma uma coisa ou outra. Quer dizer, se eu pegar esse R3 aqui e colocar ele cá na frente, né, o equivalente, a corrente que vai passar por ele é a mesma que passaria por ele, ou ser colocado de novo aqui na posição original dele. Por quê? Porque o outro circuito é equivalente. Agora, como que eu calculo o circuito equivalente? Né? Primeiro passo seria calcular a tensão equivalente, depois a resistência equivalente, ou vice-versa, dá na mesma. Para calcular a tensão equivalente, nesse caso aqui, eu fiz o seguinte, eu tirei o resistor, observei que foi formada uma malha externa, né, que seria aquilo que eu chamo do primeiro sistema, que tem que ser linear, e essa malha aqui tem o quê? Duas fontes de tensão em série, que é um polo de uma ligado na outra, negativo com negativo, isso é chamado de série subtrativa, não é mesmo?
elas duas estão em oposição. Portanto, tem uma resultante entre as duas que é igual a maior menos a menor com a polaridade da maior. É a regra da, da, da ligação série subtrativa de duas fontes de tensão. Se fosse positivo com negativo ou negativo com positivo, nesta série, eu somaria os valores, beleza? Então, nesse caso, é negativo com negativo, eu subtraio. É o maior, que é essa fonte aqui de 12, menos a menor, que é a fonte de 5, portanto, 7, com a polaridade da maior. Então, entre esse ponto que eu estou pondo aqui, ó, circulando aqui, e esse outro aqui, existe uma tensão de 7 volts, sendo que esse lado esquerdo é positivo e o lado direito negativo, não é isso? Vocês estão acostumados a fazer isso, já fizeram, refizeram. Isso faz parte da vida de vocês. Bem, então essa fonte equivalente, ela está ligada a dois resistores em série, portanto, a um divisor de tensão. Como eu estou querendo saber a tensão entre essas bolinhas aqui, ó, que seria o ponto A e o ponto B, né, o circuitinho aqui em cima, ponto A e ponto B, qual é a melhor maneira de calcular essa tensão? Eu posso calcular de diversas formas. A que eu acho mais fácil é calcular, por exemplo, essa queda de tensão. Quer dizer, considerar esse braço aqui, ó, mesmo não tendo corrente, mas eu sei que essa tensão se divide nesta mais essa. Bem, se eu calcular essa daqui, eu somo algebricamente com o valor da fonte, certo? E sei qual que vai aparecer aqui, ó, entre esses dois pontos aqui. Ó. Como esse lado esquerdo é positivo, quer dizer, esse lado esquerdo do resistor é positivo, o lado direito é negativo. Quer dizer, a queda de tensão que eu calcular aqui, ó, ela está em subtração a essa aqui. Ó. Por quê? Porque o positivo dela está ligado no positivo da outra, da queda. A resultante é a maior 7 não, 12, né? 12, menos o que eu calcular aqui. Então, calculo essa tensãozinha aqui e a subtraio dessa, e nesse caso estarei obtendo a tensão entre as duas bolinhas aqui, ponto A e ponto B, tá certo? Então, vamos calcular a tensão do resistor de 560 ohms, também conhecido como R1. Já está calculado aqui, ó. Eu acho que está calculado, tá? O cálculozinho aqui, ó. Simples e simples, né? A gente não aplica o teorema em situações que fica difícil fazer os cálculos. A gente sempre escolhe uma situação assim que fica fácil calcular. E se não tem, eu vou aplicando por partes. Eu retalho o circuito, divido em áreas um circuito e vou calculando por partes, substituindo pelo equivalente, então, até chegar no final. Tá certo? Esse aqui já é simples. Veja bem, eu tenho que a tensão sobre R1 é igual àquele 7, que eu chamo de V1, menos o 5, que eu chamo de V2, isto é 7, aliás, 12, né, que eu chamo de V1, menos 5, que eu chamo de V2, isto é 7, multiplico pelo R1, é a relação de divisão de tensão, né? Se eu tenho uma tensão entre dois extremos, entre esse ponto aqui e esse aqui, quero calcular a tensão no resistor, eu pego a tensão entre os extremos, que no caso é o 7, multiplico pelo resistor onde eu quero saber a tensão e divido pela soma dos resistores. É o que está aqui, ó. 7 vezes 560 sobre 560 mais 270 dá 4,72. Eu tenho uma tensão aqui. Se eu pôr um voltímetro aqui, ele vai medir 4,72, sendo positivo à esquerda e negativo à direita. Se eu coloco o voltímetro aqui como está, ele vai me indicar o valor dessa fonte, que é 12, eu chamo de VAB1, né? Está aqui, ó. Então, o VAB, que é a tensão que o voltímetro está ali vai mostrar, é igual a V1, 12, menos a queda no resistor R1, que é 4,72, isto é 7,28. Então, nesse circuito que eu tirei o R3, só para calcular a tensão que apareceria nos terminais dele, né, eu vou obter uma tensão de 7,28, né? 7,28 volts. Agora, a gente entenda o seguinte, se nós estivéssemos no laboratório e eu não quisesse calcular a tensão de Thevenin
do circuito equivalente Thevenin desse circuito, bastava tirar o resistor e pôr o voltímetro lá. No laboratório, às vezes, eu não quero perder tempo, mas quero saber o valor. Então, quando você quer saber o equivalente término do circuito, você não precisa imaginar o circuito assim, não. Você pega o voltímetro e, eu quero aplicar entre o ponto A e B, abro os pontos A e B, põe o voltímetro lá, a tensão que vai aparecer lá é a tensão de Thevenin. E por que é tensão de Thevenin? É porque é o que existe entre os pontos A e B, considerando o circuito aberto e os elementos equivalentes. Então, a tensão de Thevenin que eu calculei, que é essa aqui, é a mesma que vai aparecer aqui no circuito aberto. No circuito aberto, a tensão entre os pontos abertos é a tensão A e B. Tanto faz ser o equivalente quanto o outro. Aliás, o outro equivalente é porque tanto faz. Tá claro? Então, na prática, no laboratório, basta fazer isso. Se você quer calcular, vai dar a mesma coisa. Passo seguinte. Mesmíssimo circuito. Agora eu quero calcular a resistência equivalente. Resistência equivalente é aquela que o resistor R3 enxerga olhando para os pontos A e B. Tá? O que um resistor, em termos de resistência, enxerga? Em termos de tensão, já calculamos, é o VTH. E em termos de resistência, o que ele vai enxergar? Bem, ele não vai enxergar tensão, óbvio, né? Porque ele vai enxergar resistência. Eu quero que ele enxergue resistência. Então, substitui as fontes que tem no circuito, seja de tensão ou de corrente, pelas suas resistências internas. Como são duas fontes de tensão, e eu estou considerando fonte de tensão dela, eu taquei um curto-circuito aqui. É que os professores gostam de falar, matei a fonte. Né? No fundo, é a mesma coisa. Né? Ela não vai ser fonte nessa situação. Aí, o que eu vou ter, gente? Duas resistências em paralelo, cara. E duas resistências em paralelo, a regra de cálculo é isso aí. Quando são duas, né, duas em paralelo, eu pego uma, multiplico para a outra e divido pela soma das duas, não é isso? Vai dar 182,17 ohms. Quer dizer, qualquer componente que eu colocar aqui vai enxergar essa resistência, inclusive o ohmímetro, ou principalmente o ohmímetro, né? O que eu fiz com esse circuito aqui embaixo? Eu matei as duas fontes, eu desliguei, tirei o fio da fonte e pus um curto no lugar dela. Eu quis fazer assim, não quis desligar simplesmente a fonte, não, para não interferir algum parâmetro dela, tipo resistência interna. Desculpe aí, tá, gente? Eu ainda estou com alguma coisa da minha gripinha aqui me incomodando. Bem, então, o que eu fiz? Constituí o circuito com R1 em paralelo com R2. Observar é o que tem aqui. Aí o ohmímetro já vai direto ao valor, né? Só pôr lá. 182,2. Ele pegou 182,17 e arredondou para 182,20. Então, essa é a resistência que qualquer coisa, qualquer dispositivo vai enxergar ao ser ligado entre os pontos A e B. Na prática, você pode pensar, então não vou calcular, vou tacar um ohmímetro lá e vai indicar a mesma coisa. Bem, desde que você faça essa jogada com as fontes, né? Tire a fonte, coloque um curto nela, ou desligue ela e ela permita, né, que ao ser desligado, ser representado somente pela sua resistência interna. Se tiver essa característica, tudo bem. Se não tiver, não faça isso, não. Você retira a fonte, desliga e põe um curto lá no lugar. Daqui a pouco eu vou mostrar um macete que a gente utiliza para medir a resistência equivalente, sem desligar a fonte. Tá legal? Então, vamos aqui. Já fizemos o quê? Nós aplicamos o teorema. Se eu recomponho o circuito, que é o caso que eu quero fazer aqui agora, o que eu fiz? Recompus o circuito. Recompus, não. Recoloquei a resistência no equivalente. O que eu fiz foi isso. Eu estou entendendo que aquele circuito que é constituído por uma resistência de 182,2 em série com a fonte, que no caso aqui é de... Vou marcar o valor aqui, ó. Ajustei para 7,3 aqui, porque não tem 7,28. Então, colocando a fonte aqui, ó, que é o VTH, em série com RTH, e recolocando o resistor, sobre ele vai acontecer o que acontece lá no circuito original. Vai ter uma corrente X, vai ter uma queda de tensão, tá certo?
E no circuito equivalente, aqui, qual que seria a situação? Essa aqui, ó, 6,16 volts. É a tensão que deve existir lá no circuito original, nos terminais desse resistor. Por quê? Porque esse circuitinho aí é equivalente. E é mais fácil a gente calcular quando é equivalente. Quer ver? Olha aqui. O que eu fiz aqui? Calculei a tensão nesse resistor usando a formulazinha. Se eu tenho que aqui é 7,13, 182 e 1K, o que eu fiz aqui? Apliquei a relação de divisão de tensão de novo, cara. É a tensão aplicada, a tensão da fonte, vezes o valor do resistor onde eu quero saber a tensão, 1K, dividido pela soma dos dois, isto é, deu 6,17, que medido lá, simulado, deu 6,16, arredondou de forma diferente aí. 6,16, 6,17, para nós é a mesma coisa. Agora vamos voltar ao circuito original. O circuito original, que não tem nada de equivalente aqui, né? Porque são os componentes reais, nas posições reais. Só que como aquele circuito, no circuito equivalente deu aquele valor de tensão sobre o resistor aqui, ó, aqui vai ter que dar a mesma coisa. Senão o outro não é equivalente. Olha lá, deu a mesma coisa. 6,2. Por quê? Porque tanto faz para o resistor R3 esse circuito quanto o outro de lá, porque o outro de lá é equivalente. Então, é isso que reza o teorema de Thevenin. Eu posso simplificar qualquer circuito mais elaborado, com qualquer número de componentes, qualquer número de fontes, desde que sejam lineares, por uma simples resistência em série com uma fonte de tensão. Beleza? Vocês vão ver que vamos usar isso a vida toda, inclusive já usamos lá na hora que a gente traçou reta de carga, né? Aquele resistor em série com aquela fonte, era um resistor em série com a fonte, mas podia ser um circuito equivalente mais elaborado. Quer dizer, circuito equivalente de um circuito mais elaborado, que é o mais comum de acontecer. Bem, continuando o nosso passeio, eu estou fazendo uma pequena mudança aqui agora. Eu peguei o mesmo circuito, gente, troquei o resistor por um diodo. Isso para mostrar para vocês que o teorema de Thevenin ele deve ser aplicado à parte linear do circuito e que a outra parte, que seria o sistema 2, não precisa ser linear para o cálculo, para que a situação seja no global equivalente. Tanto que eu tirei um resistor e coloquei um diodo aqui. Ó. O diodo é um componente não linear. Se lembram da curva dele? Ela começa, ela vai subindo, inclinando, depois fica quase horizontal, depois dá uma quebradinha e fica quase vertical. Quer dizer, isso é totalmente fora do que a gente entende como uma reta, né? Então, eu vou pôr um diodo aqui. Observe que está ligado, polarizado diretamente. Aqui, ó. O circuito é este que está aqui em cima. Aqui, o circuito linear que eu estou considerando, o sistema 1, é o mesmo. O sistema 2, nesse caso é só o diodo, que estou colocando no lugar do resistor, é um sistema não linear. Nós já aplicamos com resistor, que é um sistema linear, então deu certo. Agora vou aplicar com diodo, vocês vão ver que dá certo da mesma forma. Bem, deixa eu ver o passo aqui, qual que é o circuito que eu tenho na frente aqui. Está aqui, ó. Esse circuito com diodo, esse aqui já é o equivalente, tá, gente? Por que eu estou falando que é? Porque eu já peguei esse circuito aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Esse circuito aqui de fora, e já calculei o equivalente dele. Eu sei que o equivalente dele é uma resistência de 182,2 e uma tensão de 7,16. Né? Já sei que ele é. Com diodo ou sem diodo. E quando eu tiro o componente aqui, para aplicar o teorema, não importa o que eu tirei, não está lá mais. O que ficou lá é aquilo e o equivalente é sempre o mesmo. Né? Então, eu já sei qual que é o circuito equivalente desse. E esse circuito equivalente, aquele 7,20, acho que é 22, se não me engano, e esse 1,
182,2 é aquela, são os mesmos. Aí vou pôr o diodo aqui. Ó. Quando eu coloco o diodo, o efeito sobre o diodo é o mesmo, tanto ao ser colocado aqui, quanto nesse circuito aqui. Vamos ver como que eu calcularia a tensão usando o equivalente, que a gente usa equivalente para simplificar, fica mais fácil. Olha, está aí a expressão, gente. O circuito série não é uma resistência, aliás, não é uma fonte, um resistor e um diodo. Eu quero saber, por exemplo, a tensão no diodo, que eu vou chamar de... Aliás, aqui, ó, vou calcular a corrente no diodo. Tá? A tensão no diodo eu não vou calcular, por quê? Porque o diodo, não sei se vocês vão lembrar, o diodo é um componente que trabalha numa região da sua curva característica, cuja tensão é praticamente constante. Eu posso variar a corrente, que a tensão varia muito pouco, por isso que ele é não linear. E o diodo, ele apresenta uma queda, vocês mediram lá nas aulas atrás, em torno de 0,68, 0,6 volts, depende do diodo. Para diodos de potência baixinha, bem baixinha mesmo, ela costuma ser menor que 0,6, 0,5, 0,4. Se for diodo de germânio, em torno de 0,3, 0,1, 0,12. Né? Só que o diodo de germânio ele é muito pouco usado. 90 e tantos por cento dos diodos que existem na eletrônica são diodos de silício. E diodo de silício, a queda de tensão que a gente utiliza nele, a tensão nos terminais dele, quando ele está polarizado diretamente, é em torno de 0,7 volts. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, quando vocês quiserem saber qual que é a tensão no diodo, e não tiver como medir na hora, o que vocês vão fazer? Usa 0,7, é um valor típico. Se não for 0,7, vai ser tão próximo de 0,7 que o erro é irrelevante, entendeu? Então, quando eu for calcular a corrente nesta malha aqui, ó, eu já considero que a tensão TH fica dividido numa tensão sobre esse resistor mais o 0,7 no diodo. Se eu quero saber a corrente no diodo, o que é que eu faço? Eu pego a tensão VTH e subtraio o 0,7. Com isso, estarei calculando a tensão sobre esse resistor, que dividido por ele, da corrente que passa por ele, que é a corrente que passa pelo diodo. Simples assim, não é? É o que a expressão está mostrando aqui. Ó. Corrente no diodo, ou na malha, né, onde está o diodo, é igual ao VTH, menos a queda no diodo, sobre o RTH, resistência única do circuito. Isto é, 7,28, que é a tensão técnica que já calculei antes, menos 0,7 típico do diodo, sobre a resistência RTH, que também já calculei antes. Deu 36,1 miliamperes. Quer dizer, nessa malha aqui, ó, vai circular uma corrente de 36,1 miliamperes. Se fosse o diodo, era outra. Você lembra, no caso anterior, desculpe, se fosse um resistor de 1K igual era antes, obviamente a corrente era outra, nós até calculamos e medimos antes. Aqui é um diodo, então a corrente vai ser esse valor aqui. Simulando para conferir, está lá. Esses voltímetros estão marcando para mim aqui duas coisas. Um é a queda de tensão no diodo, tá vendo? 0,68. Está paralelo com o diodo. 0,68 para nós aqui é o 0,7 que eu considerei, tá legal? E a corrente? 3,6. Aliás, 36, no lugar de quê? 36,1, deu diferença de 0,1. Por que deu essa diferença? Porque normalmente dá, essa é a justificativa mais genérica possível. Por outro lado, também eu posso entender o seguinte, se esse diodo que eu estou usando no simulador não é 0,7, e sim 0,68, significa que a queda aqui é um pouquinho menor, aqui um pouquinho maior, que dividido pelo valor dele dá uma corrente um pouquinho maior. Só que deu um pouquinho menor aqui. Ela daria um pouquinho maior. É mais fácil a gente entender que essa mínima diferença irrelevante, não tem problema nenhum, é devido às características dos medidores e também a características de arredondamentos. Tá certo? Mesmo porque também eu estou usando um valor da fonte diferente aqui e ela pode também ter uma resistência interna interferindo na jogada. Essas coisas eu não estou considerando. Então, não vão ficar assim, preocupados com pequenas diferenças de tensão e corrente. Porque no laboratório também há essas diferenças, às vezes até não tão pequenas assim. Tá certo?
A gente está vendo uma visão assim, mais realista, né? Mais prática. Vamos ver mais um ou dois casos aqui. Nós temos tempo. Esse caso aqui, deixa eu ver. Esse caso aqui, ó. Só uma coisinha aqui. Vamos checar aqui, gente. Eu esqueci de mostrar para vocês. Eu usei o circuito equivalente, né? Simulei com circuito equivalente. Vou simular agora com circuito normal. Deu a mesma coisa, né? Ou não é? Deu a mesma tensão no diodo, a mesma corrente. Tanto faz ser o equivalente, quanto, que é esse aqui, quanto o original. Então, comprovou também que para componentes não lineares, no caso de ouro, a gente pode aplicar, desde que o teorema seja aplicado no sistema que é linear, não na carga. A carga pode não ser linear. Pode ser ou não linear. Bem, agora tem dois maciços que eu quero mostrar para vocês que a gente utiliza no laboratório. Eu disse que quando você não quer calcular, às vezes quando... normalmente é quando a gente não quer perder tempo calculando. Eu só quero medir. Né? Quando a gente está no laboratório, a gente gosta mais de fazer isso. Quero saber qual é a tensão térmica, tira o componente lá, põe o voltímetro, mediu, deu 7,28, no caso anterior, fizemos isso. Agora eu quero medir a resistência RTH sem ter que desligar a fonte, tirá-la do circuito e pôr um curto-circuito lá. É usar um macete para isso, que é chamada técnica do potenciômetro. Então, pegue aquele mesmo circuito que nós já estamos brincando com ele, troque o resistor, ou no caso de outro, se for o de outro que estiver lá, por um potenciômetro, do jeito que está aqui. Ó. Liguei um potenciômetro aqui. O que é um potenciômetro? É um resistor variável. Né? Do jeito que está aqui, ó, eu estou usando só dois terminais dele, ó, do meio e um lateral. Aí, quando eu ajuste esse eixo dele aqui, ó, ele vai ajustar a resistência. Só isso. Então, resistor variável. Na prática, você não precisa pôr um potenciômetro. Você pode pôr uma década resistiva, se você tiver ela disponível. Por quê? Porque a década resistiva ela já tem a graduação dos valores, e você pode pôr qualquer valor nela e ela te diz qual valor que você colocou. Até na casa decimal você tem esse detalhamento. Então, vou lá e considero o circuito equivalente, que no caso aqui já é o mesmo, né, que eu coloquei para simplificar, e coloco lá nos pontos A e B um potenciômetro. Quer dizer, eu tiro o resistor ou tiro o diodo que estavam ali e coloco um potenciômetro. E vou ajustando o potenciômetro. Aí, como vocês são alunos inteligentes, vocês vão responder essa pergunta. Qual que é a situação desse potenciômetro que me possibilita, por comparação, calcular ou determinar o RTH? Ô, Marcos, me ajuda aí, como sempre. Professor, você quer saber a resistência RTH, não é? Resistência de todo O circuito. objetivo o VTH eu já tenho, eu pus o voltímetro lá e medi ele, tá? Eu quero saber qual que é o RTH ajustando o potenciômetro. Você poderia ajustar o potenciômetro e você sabendo a tensão, você poderia fazer usando a lei de Ohm para saber a RTH? É óbvio, isso sim, mas uma maneira mais simples, assim. Quero que vocês matem a coisa assim, só de olhar, de tão simples que é. Você vai ajustando o potenciômetro. Uma Até hora você a, para de no, ajustar e sabe que aquele valor vai indicar alguma coisa para você. professor, a RTH é o potenciômetro fotão em paralelo, não é? Oi? Fala de novo que eu não ouvi. O, Deu um... o RTH é o potenciômetro fotão em paralelo, não é? Não, estou em série. Não é sério? Olha aqui, ó. A fonte está ligada com RTH, resistor que eu chamo de equivalente, em série com outro elemento, que é, no caso, um variável. A questão, Marco e pessoal, é o seguinte:
Isso aqui é um circuito sério. Se essas duas resistências forem iguais, o RTH, quer dizer, a resistência interna equivalente lá do sistema, for igual a do potenciômetro, como que fica a divisão da tensão aqui? Obviamente, fica metade em cada um, não é? Então, se eu estiver ajustando o potenciômetro, quando a tensão entre os pontos A e B, obviamente tem um voltímetro lá que eu não estou representando, ele está aqui no circuitinho, mas aqui no desenho eu não coloquei ele não. Bem, quando eu for ajustando o voltímetro, a década resistiva, ajustando ela, quando a tensão entre A e B for igual à metade da tensão VTH, significa que o potenciômetro tem o mesmo valor do que o RTH, porque os dois estão em série. A corrente que passa por um é a mesma que passa pelo outro. Então, quando eles tiverem o mesmo valor, significa que a queda em um é igual a queda no outro. Isto é, a tensão VTH fica metade em cada um. Aí eu pego o potenciômetro e leio lá, o valor tanto, é o RTH. Vamos treinar aqui. Deixa eu ver o próximo circuito que nós temos aqui. Né? Esse mesmo. Vamos colocar para simular, tá? Isso é válido para o equivalente ou não, tá, gente? É indubitável, né, que o teorema é válido, né? Olha aqui, eu já até ajustei aqui, ó, na aula anterior, esqueci de desajustar. Não ajustei, não, desculpa. Foi só uma coincidência aqui, danada. Hein? Não tem nada a ver. Olha aqui, qual que é o RTH? Aliás, qual que é o VTH? Olha, vamos fazer uma coisa que cinematicamente aqui, ó. Cinemática não é de cinema, não, que é em movimento. Primeiro passo, eu pego um circuito e verifico qual que é a tensão Thevenin dele. Esse circuito mesmo aqui pode ser. Ó. Eu abro o circuito, tiro o resistor, não vou pôr mais esse resistor aqui, ele vai sair da jogada, tá? E põe um voltímetro lá. Na hora que eu coloco o voltímetro lá, nos pontos A e B, o valor que o voltímetro vai marcar já é o VTH. Vocês concordam que é? Por quê? Porque já abriu o circuito, não pus o potenciômetro ainda, né? Qualquer coisa que eu ligar lá vai enxergar uma tensão que é a tensão equivalente térmica, tá? Então, pus o voltímetro lá, deu um valor. Deixa eu fazer isso aqui, peraí. Vou tirar esse fio daqui. Vou tirar esse fio daqui. Vocês vão ver, ó. Tirei o fio. Então, o circuito está aberto. E quando eu ponho o voltinho para medir, ele vai medir o VTH lá. Mediu, tá vendo? Vocês lembram nós calculamos esse valor? Ele mediu o valor. Por quê? Porque não tem nada ligado entre os pontos AB. Eu já tinha tirado o resistor, agora tirei o potenciômetro também. Então, você está lá no laboratório, abriu o circuito, pôs o voltímetro lá e mediu esse valor. Aí você guarda esse valor na cabeça, tá? E coloca agora o potenciômetro. E vai ajustar o potenciômetro até a tensão for igual a metade daquele 7,28. Para que eu saiba que no potenciômetro vai ter a mesma queda do que está havendo na resistência equivalente. Aí eu vou lá, vou simular de novo, vou lá no potenciômetro e vou ajustar. À medida que eu for reduzindo ele, a tensão vai diminuindo. Quando ela for igual a metade daquele 7,28, eu paro de ajustar. Aí eu sei que tem a metade no potenciômetro e metade internamente distribuído lá, um conjunto de elementos resistivos internos que eu chamo, associados, né, que eu chamo de RTH. Eu já vou ajustar aqui o percentual para não ficar perdendo tempo. Eu já sei que está lá. Então, eu fui reduzindo o potenciômetro. Quando chegou nesse valor, que valor é esse? Metade do 7,28. Parei de diminuir. Vou lá no potenciômetro e leio o valor dele. Se for um potenciômetro, eu tiro ele para um milímetro lá. Se for uma década, eu olho lá quanto que ela está marcando. Esse é o caso mais comum. Tá? Tem potenciômetro, tem graduação. Eu vou na graduação dele. Depende do seu recurso lá do laboratório. Quer saber? Olha o valor do potenciômetro aqui. Ó. Opa, mexi aqui, saiu do valor. Voltou, cara. O valor do potenciômetro é quanto? 18,2% de 1K. Por quê? Esse potenciômetro de 1K. E 18,2% é 182.
Então, eu uso 182 ohms aqui, que é o RTH, como já fizemos antes. Então, essa é uma situação prática. Você não quer calcular? Pega o circuito lá no laboratório, abre ele, põe um voltímetro lá. Média tensão é o RTH. Põe um potenciômetro, vai diminuindo ele até que a tensão caia para metade. Caiu para metade, morreu aí, leu o valor dele, é o RTH. Então, você tem aí o RTH e o VTH. Isto é, a tensão equivalente e a resistência equivalente. Tá? Sem ter que ficar calculando nada, sem ter que desligar nada. A única coisa que fizemos é abrir o circuito e pôr um potenciômetro lá. Só para fechar essa aula, gente, falta só 2 minutos. 40, exato, falta 2 minutos, mas dá tempo. 2 minutos. Vamos ver mais só uma situação aqui, ó, mais um macete aqui. E esse macete também é para fazer a mesma coisa, tá? Calcular ou determinar aqui a resistência RTH sem mexer muito no circuito, sem calcular, sem fazer continha. Às vezes as continhas são trabalhosas, tá, gente? Nesse circuito nosso aqui, foi simples, porque eu escolhi um circuito simples, mas em circuitos mais elaborados, às vezes não é simples, às vezes o macete vale a pena. Então, o que nós temos aqui? Temos o que a gente chama de técnica de curto-circuito. O que eu faço? Onde eu vou aplicar o teorema, eu fecho um curto-circuito lá. Só fecha. Tem que tomar cuidado para saber se pode fechar, porque às vezes você vai fechar um curto-circuito lá e estourar tudo, né? Porque as correntes vão subir muito, aí vai depender da sua prática e da sua visão. Se puder fazer, faça. Se não puder, não faça. Aí eu vou tirar essa lâmpadazinha aqui e ver o que é que ela está querendo nos mostrar. Veja bem. Olhando esse circuito real aqui, ó, eu sei que vai ter o mesmo equivalente que já estamos estudando desde o início da aula, porque eu não mudei os componentes, mas nós vamos observar com esse curto-circuito que eu tenho aqui duas correntes, chamadas de SC, corrente de curto-circuito. Uma produzida por uma fonte nesse resistor de 560, outra produzida por outra fonte no resistor de 270. Aqui uma corrente não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque tem um curto-circuito no meio. O curto evita que essa fonte interfira do outro lado, assim como o outro lado interfira do lado de cá. Ele é um separador de circuitos, um isolador de circuitos. Bem, a primeira corrente, aliás, a corrente total, obviamente, a soma das duas, é o teorema da superposição que você já conhece. A primeira corrente está calculada aqui, ó, 12 volts sobre 560, 12 sobre 560 é a segunda, 5 sobre 270, está aqui. Ó. Ambas vão dar 21,43 e 18,43. Somando as duas dá o quê? 39,95, que é a corrente que vai circular aqui, é a corrente que o medidor aqui vai indicar. Ela lá, ó, 39,7 arredondado, certo? Bem, e daí? Eu sei que vai circular essa corrente, né? O que ela tem a ver com o RTH? Bem, eu tenho o VTH, não tem? Eu não medi ele com voltímetro antes, e se eu não medir, eu posso medir a hora que eu quiser. Aí eu pego esse VTH, que eu sei que a tensão que aparece aqui, ó, obviamente, sem o curto-circuito, né? Com o circuito aberto, porque o VTH é medido com o circuito aberto. Então, abro o circuito, põe o voltímetro lá, deu 7,28. Sei que dá 7,28. Pego esse valor calculado, medido, e divido pela resistência, desculpe, pela corrente que eu já medi antes. Cara. Eu sei que aqui tem um VTH de 7,28. Sei que por um curto aqui passa uma corrente de 39,95. Só dividir um pelo outro, eu sei qual que é a resistência equivalente. Não é? Por que eu sei que é? Porque eu tenho, em termos equivalentes, uma tensão de 7,28 e série com uma resistência de 180 e alguma coisa, e um curto-circuito. Né? Só por isso que eu sei. E quando eu coloco um curto, né, a corrente já foi calculada que deu esse valor aqui. Aí é simples, né? É devido à tensão pelo curto, tensão que existe equivalente, né, pela corrente que vai circular com o curto.
eu calculo a mesma resistência. Né? Pensa bem, se tem um curto, a tensão vai toda para RTH. Vai passar uma corrente única de 39. Lei de Ohm, 7,28 sobre a corrente lá no RTH, é o RTH. Tranquilo? Terminado o tempo nosso. Aí, a velha pergunta, vocês entenderam? Teve uma, digamos assim,